Olá, tudo bem? Beleza? Esse vídeo aqui ele é um corte da resolução completa da URCA, Universidade Regional do Cariri, 2024, primeira aplicação. Se você quiser ver a prova inteira, o link está na descrição e tem também uma playlist com uma temática do exercício que você está assistindo, uma playlist com as questões da Universidade Regional do Cariri, ordenada por conteúdo. Tudo isso só você olhar depois que você vê esse vídeo aqui na descrição do vídeo, beleza? Vamos para a resolução? Beleza. Balanceamento redox aqui, né? Cada equação não balanceada, né? Então a gente tem aqui equação não balanceada com os coeficientes A, B, C, D, E e F, né? A gente vai ter que fazer isso, provavelmente. Após o balanceamento da equação química citada, com menores coeficientes estequiométricos, analisa os resultados e marca a opção que contém a alternativa correta. Então, o coeficiente estequiométrico B para o HBr, né? É múltiplo de 6, então a gente vai ter que chegar nesses coeficientes estequiométricos aqui. Vou abaixar, ó, abaixei aqui o texto e vou realizar o balanceamento. Eu abri aqui a reação, tirei os coeficientes A, B, C, D e F para a gente fazer com calma, e a gente vai fazer o balanceamento redox aqui, porque tem reação de óxido-redução. Um composto está reduzindo e está causando a oxidação, outro composto está oxidando e está sendo o agente redutor. A gente vai ter que fazer esse balanceamento redox aqui. Não é um balanceamento simples, tá? A gente pode fazer só ir preenchendo as coisas. Como que eu sei que é um balanceamento redox? A gente bate o olho aqui e já vê. Aqui tem um bromo -1, aqui tem um bromo 0, porque é uma substância simples, né? Aqui a gente tem um cromo que provavelmente está com um NOx, né, diferente desse. Então a gente já bate o olho e já vê que é uma reação de óxido-redução, porque aqui tem bromo -1, aqui tem bromo 0, aqui tem um cromo que provavelmente está diferente desse. Né? E tem esse composto aqui que é um agente oxidante que a gente conhece bem. Beleza? Então vamos fazer esse balanceamento redox. Para começar, o que a gente tem que fazer? Colocar o NOx individual de cada elemento aqui embaixo e ver a variação de NOx, tá? Então, o que acontece? Aqui no dicromato de potássio, o que a gente tem que fazer? O oxigênio tem NOx -2, o potássio tem NOx +1, por quê? Porque o oxigênio é o mais eletronegativo, o NOx é igual à carga, o oxigênio tem carga -2, o NOx dele aqui também vai ser -2. Potássio é da 1A, família 1A, ele vai ter carga +1, NOx +1, e a gente acha o do cromo. Não vou fazer isso aqui, vou fazer só nesse caso aqui pra gente treinar. Então tá lá, né, dicromato de potássio, 2 potássio, 2 cromo, 7 oxigênio. A carga de todo esse composto não tá aqui, né, ela não aparece, é uma carga 0. Como que a gente acha o NOx do cromo? Então, 2 vezes o NOx do potássio, que é +1, mais 2 vezes o NOx do cromo, que eu não sei, que é X, mais 7 vezes o NOx do oxigênio, que é -2, tudo isso daqui somado tem que ser igual à carga, que é 0. Beleza, então +2, mais 2x menos 14 é igual a 0, x é igual a 6. Então eu sei que o NOx agora do cromo no dicromato de potássio é +6. Então beleza. Potássio +1, cromo +6, oxigênio -2. Aqui no HBr, muito tranquilo, o bromo é o mais eletronegativo, vai ter o NOx igual à carga, né? Hidrogênio +1, bromo -1. KBr, mesma coisa. Potássio +1, bromo -1. BR2, um bromo. O bromo -1. Não. Substância simples, é bromo ligado com bromo. Vai ter tendência de formar carga ali? Não, não tem diferença de eletronegatividade. É bromo ligado com outro cara igual a ele. Então o NOx, a carga desses elementos vai ser 0. Nenhum dos dois vai puxar os elétrons para si, diferente, por exemplo, aqui de um KBr. Aqui no KBr, o bromo é mais eletronegativo, fica -1. O potássio menos eletronegativo fica +1. A mesma coisa no HBr. Aqui os dois são iguais, por isso que substância simples, o NOx é 0. CrBr3, né? Brometo de cromo 3. O bromo é -1. Aí eu não vou fazer esse procedimento aqui, vou fazer de cabeça, tá? O bromo é -1, -3. O cromo tem que ser +3. Água, oxigênio é mais eletronegativo. Aqui não tem cargas, tá? A água é uma substância covalente, mas a carga teórica, né? O número de oxidação que a gente vai chegar ali, se fosse existir cargas aqui, né? O oxigênio seria -2 e o hidrogênio seria +1. Então a água não tem cargas.
Mas para a gente calcular o número de oxidação, a gente pensa isso. O oxigênio, qual que seria a carga que ele teria? -2. Então, o oxigênio tem NOx -2. E aí, 2 hidrogênios tem que dar mais 2, cada um mais 1. Tranquilo isso daqui? Qualquer dúvida para calcular o NOx, que é a primeira etapa, deixa um comentário que eu indico vídeos aí para você. Então, calculamos o NOx individual de cada elemento químico nas fórmulas da reação. Agora a gente tem que ver a variação de NOx para com a variação de NOx, né? Por exemplo, o cromo, eu já coloquei aqui nas cores. Ele saiu de +6 e foi para +3. O bromo saiu de -1 e foi para 0. Teve um outro bromo que ficou -1 e -1 aqui. Então teve bromo que saiu de -1 e foi para 0, e teve bromo que saiu de -1 e continuou -1. Então a gente vai ter que fazer essas variações de NOx para ver quantos elétrons foram transferidos, para usar esse número de elétrons transferidos para fazer o balanceamento. O balanceamento redox é chato mesmo. Então qual que é o procedimento? Primeiro, calcular o NOx de todo mundo. Segundo, ver a variação de NOx para descobrir a variação do número de elétrons. E terceiro, usar essa variação do número de elétrons para fazer o balanceamento. Beleza? 3 partes. E por que que a gente tem que saber a variação do número de elétrons? Porque o número de elétrons recebidos tem que ser igual ao número de elétrons perdidos. Então, o composto e o átomo, né, perdão, o elemento que recebe elétrons, a quantidade que ele receber tem que ser igual à quantidade do elemento que perdeu. Não pode estar faltando nem sobrando elétrons, é um balanceamento. A quantidade de elétrons perdidos tem que ser igual à quantidade de elétrons recebidos para equilibrar, para balancear a nossa equação química, por isso que é equação redox. Então, beleza. A gente vai focar agora aonde houve variação de NOx. Esses elementos que está com azul escuro, que não houve variação de NOx, e esse vermelho, que é um elemento que uma parte variou e outro não variou, a gente deixa para o final. A gente vai focar no roxo, que foi o cromo, que saiu de +6 e foi para +3, e no bromo, que saiu de -1 e foi para 0. Esse bromo que saiu de -1 e continuou -1, a gente deixa para depois, tá bom? Foca nas variações de NOx. Então, o cromo, ele recebeu 3 elétrons. Cada cromo saiu de +6 e foi para +3. Então, se ele... Eu tô fazendo devagar, tá, pessoal, pra gente estudar. Se ele recebeu 3 elétrons, só que eu tenho 2 cromos, então eu vou focar nesse índice 2 aqui, porque eu tenho 2 cromos. Então, cada cromo recebeu 3 elétrons, eu vou focar nesses 2 aqui, que é onde tem as duas substâncias com elementos que variam NOx. Então, se ele recebeu 3 elétrons vezes 2, o ΔE de redução é 6. Então, essa substância aqui, para ela reduzir, né, para o cromo sair de +6 e ir para +3, essa substância inteira precisa receber 6 elétrons. Então, o número de elétrons recebidos é 6. Por que que não é 3? Porque tem 2 cromos aqui, tudo bem? Então, o número de elétrons recebidos para essa substância com o cromo variar os elétrons, desculpa, variar o NOx, precisa de 6 elétrons. 3 para um cromo, 3 para o outro. HBr saiu de -1 e foi para 0. Aqui a gente tem um bromo, tudo bem, a gente tem um bromo só. Ah, mas aqui tem um índice 2. Não interessa, a gente vai usar só os índices dos reagentes. Aqui eu tenho um bromo, essa substância aqui, ó, essa daqui, não usa o índice do produto. A gente está usando os índices só dos reagentes para fazer o balanceamento, tudo bem? Essa substância aqui, para ela reduzir, desculpa, para ela oxidar, para o bromo sair de -1 e ir para 0, ela precisa perder um elétron só. Por quê? Porque o índice aqui do bromo é 1. Então, essa substância precisa perder apenas um elétron. Ah, mas ela vai formar 2. Isso aí a gente vai ver no final. Então, essa substância precisa perder só um elétron, então a variação de elétrons perdidos por ela é 1. Achamos o ΔE de redução, que é 6. Então, essa substância precisa receber 6 elétrons. Achamos o ΔO de oxidação, que é 1. Essa substância, para oxidar, precisa só perder um elétron. Agora, a gente pega esse 6 e pega 1 e multiplica cruzado. A gente vai pegar esse 1 e colocar na substância que tem o elemento que recebe elétrons, pegar esse 6 e colocar na substância que perde elétrons. Por que que a gente faz isso trocado? Para o número de elétrons recebidos ser igual ao número de elétrons perdidos. Agora, coloquei 1 aqui, quantos elétrons essa substância aqui perdeu?
Desculpa, quantos elétrons essa substância recebeu? 6, porque é 6 vezes 1. Ah, então o número de elétrons recebidos, 6. Agora eu coloquei aqui 6 vezes essa substância, cada substância precisa perder só um elétron, 6 vezes 1, 6 elétrons perdidos. Então você tem que achar o delta R, delta Red de redução, achar o delta O de oxidação e colocar os coeficientes trocados. Para quê? Para essa substância receber 6 elétrons e essa substância aqui perder 6 elétrons. Pronto. Número de elétrons recebidos igual ao número de elétrons perdidos. Acabou. Calculamos o NOx individual, achamos a variação de NOx e o delta Red, né, que é a variação de elétrons, e delta Ox ali, que é a variação de número de elétrons perdidos. Multiplicamos cruzados. Esse é o segundo procedimento. Com isso daqui, com esse 1 e com esse 6, a gente faz todo o resto agora, que é a terceira etapa. Então, beleza. Se eu tenho 1 aqui nessa substância, eu tenho 2 cromos reduzindo. Então, eu vou ter que ter um 2 aqui para eu ter 2 cromos reduzindo. Aqui eu tenho 6 bromo oxidando. Se eu tenho 6 bromo oxidando, nessa substância que tem bromo oxidando, eu vou ter que ter um total de... Vou ter que ter um 3 aqui na frente para eu ter 6 bromos que foram produto dessa oxidação. Então, com esses coeficientes aqui, com o cromo e com o bromo, eu chego em 2 CrBr3, para eu ter 2 cromos de um lado, 2 cromos do outro, e um 3 aqui para eu ter 6 bromos de um lado e 6 bromos do outro. Peraí que eu tenho que fechar um negócio aqui. Beleza. Então, fizemos isso. Agora, é importante, né? Aqui, eu já coloquei todos os elementos que variaram o NOx. Agora, um quarto procedimento aí que tem aí é você fazer o balanceamento dos elementos que não variaram o NOx, beleza? Então, fiz o balanceamento de quem variou o NOx, agora eu faço o balanceamento dos elementos que não variou o NOx. Eu só tenho oxigênio nessa substância, no dicromato de potássio, e na água. Então, se eu tenho 7 oxigênios desse lado, eu vou ter que ter 7 oxigênios do outro. Então, tem 7 oxigênios com NOx menos 2, eu vou colocar um 7 aqui, para eu ter 7 oxigênios com elemento com NOx menos 2. Só que aí, o que você vai observar? Eu tenho hidrogênio só 6 desse lado. Nossa, mas eu tenho 14 do outro. Zoou o meu balanceamento. Não. Por quê? Eu tenho 14 hidrogênios nos produtos, 7 vezes 2, 14, e 6 nos reagentes. O que acontece? Alguns HBr não sofreu oxidação não sofreu oxidação e não formou BR2. Então, alguns HBr não sofreu oxidação e outros HBr o bromo sofreu oxidação. Então, o que acontece? Você tem que separar esse bromo que mantém o NOx de menos 1 para menos 1 e o bromo que sai de menos 1 e vai para 0. Então, é difícil esse tipo de balanceamento, né? Então, você tá vendo. Calcular o NOx de todo mundo, achar o delta Red, delta O e fazer a multiplicação cruzada para o número de elétrons recebidos ser igual ao número de elétrons perdidos, fazer o balanceamento dos elementos que variou o NOx e fazer o balanceamento dos elementos que não variou o NOx. E aí, como eu tenho 14 hidrogênios nos produtos, eu vou ter que ter mais... Aqui eu já tenho 6, né? Eu vou ter que ter mais 8 HBr, só que são 8 HBr que não variam o NOx. Então, aqui o coeficiente dessa substância é 14. Só que é 14 fazendo tudo igual? Não. 6 varia o NOx, então 6 hidrogênio, e 8 HBr que não varia o NOx. Aí a gente agora faz a conta do bromo. Eu tenho aqui 8 com 6, 14, né? Como que eu cheguei nesse 8 aqui? Porque eu tenho 14 hidrogênios, né? 7 vezes 2. 8 com 6, 14. Quantos bromos eu tenho nos reagentes? 14 bromos. Quantos bromos eu tenho nos produtos? 6. Com 6, tudo bem? 3 vezes 2, 6. 6 com 6, 12. Então tá faltando aqui 2. Então, 2 bromo aqui que não variou o NOx veio para cá. Outros 6 bromos que não variou o NOx veio para cá. E esses 6 bromos que variou o NOx formou esse BR2 que tem variação de NOx. Difícil, mas aprendemos, tudo bem? 4 procedimentos aí para você chegar nessa equação balanceada. Tem como fazer isso por tentativa e erro?
Não tem. Você tem que fazer isso daqui. Então, 1, os menores coeficientes estequiométricos aqui. 1, 14, tudo bem, que é a soma. 2, 3, 2 e 7. Eu tenho esses mínimos e tenho os múltiplos, né? Que seria 2, 28, que seria o dobro, 4, 6, 4 e 14. E multiplicado 3 vezes, 4 vezes. Mas esses são os mínimos coeficientes. Firmeza? Gostou? Se vale um like, curte o vídeo, deixa um comentário que me ajuda demais. Então vamos lá. O coeficiente estequiométrico B. Esse daqui já é o mais zoado, né? É um múltiplo de 6? Não, não é um múltiplo de 6. A gente tem aqui 14, 14, 28, então 14 não é múltiplo de 6, tá bom? É múltiplo de 7. É 7, 14, 28, né? O coeficiente estequiométrico C do KBR é um número ímpar? Não. Ou é 2, ou é 4, ou é 6, então não é um número ímpar. O coeficiente, oh meu Deus, o coeficiente estequiométrico E, A, B, C, D, E, então o coeficiente estequiométrico E é um número par? Sim, é um número par. É um número par. Chegamos aqui, como que a gente chegou nesse cara? Com o número de elétrons recebidos e perdidos. Teria como você, só de ter feito isso, já chegar na resposta aqui, sem precisar fazer esse o A e o B aqui. Mas a gente fez inteiro para estudar pelo exercício, tá? Tem que fazer mais rápido os exercícios, isso é triste. D, o coeficiente estequiométrico A do dicromato de potássio é um número par. Não. É 1, né? Ah, mas pode ser o múltiplo, pode ser 2. Pode, mas os menores coeficientes, se você assumir os menores coeficientes, o coeficiente estequiométrico dele é 1, não é um número par, tá? Só se você fizer coeficientes estequiométricos que não são os mínimos, os menores coeficientes estequiométricos, né? Menores aqui. Beleza. O coeficiente estequiométrico para a molécula da água é um número múltiplo de 3. Não. 7 não é múltiplo de 3, tá errado. Alternativa C. Outro exercício difícil. Essa prova da Universidade Regional do Cariri aí, ó, barra pesada, hein? Difícil. Não tem questão fácil nessa prova. Você pode ver. 34 foi difícil, 35 foi difícil, 36 tá difícil. É uma prova aí pesada, né? A gente tá vendo isso, não é uma prova bobinha, não. Beleza? Deixa a curtida, deixa um comentário e vamos pra próxima.